Imagine um motor tão rebelde que nasceu para desafiar sua própria criadora, um motor que nunca deveria existir, mas que mudou para sempre a história da Chevrolet. Hoje você vai conhecer a história do 302, o motor proibido. Um projeto tão ousado que foi escondido até dos executivos da GM. Um segredo de fábrica, um grito de guerra, e uma lenda que sobrevive até hoje. A América estava em ebulição. Rock, protestos, velocidade. E Detroit vivia a guerra dos músculos. Enquanto Ford, Chrysler e GM trocavam golpes em catálogos e pistas, um grupo de engenheiros da Chevrolet trabalhava em silêncio. Eles tinham um plano, algo que quebrava todas as regras. Dentro de uma sala trancada, longe dos olhos da diretoria, nasceu um motor que não estava no papel. Um pequeno V8 que rugia como um monstro. O nome dele? 302. A gente não pediu permissão. A gente fez para ganhar. Vince Piggins, o cérebro por trás da loucura. A ideia surgiu de uma limitação. A Trans Am Racing Series. As regras diziam que o motor não podia passar de 305 polegadas cúbicas. A Ford já tinha o seu 302 pronto, mas a Chevrolet, não. E foi aí que começou a genialidade. E a traição. Piggins pegou o bloco do 327, que tinha o diâmetro de 4 polegadas, e juntou com o curso curtíssimo do 283, de apenas 3 polegadas. O resultado? 302 polegadas cúbicas exatas. Um Frankenstein mecânico. Pequeno, leve e com fome de rotação. Enquanto outros motores morriam a 5.500 RPM, o 302 só começava a cantar depois dos 7.000. Era como acender um pavio dentro do cofre do motor. E quando explodia, explodia bonito. Esse motor não foi feito para dirigir, foi feito para brigar. E sua primeira batalha seria contra o inimigo mais perigoso. O Boss 302 da Ford. Detroit virou um campo de guerra. Camaro contra Mustang. 302 contra 302. E o palco? Riverside, 1968, Mark Donohue no Camaro da Penske. Parnelli Jones no Mustang da Ford. A última volta parecia uma eternidade. O V8 da Chevrolet berrava nas retas, girando até o limite. O da Ford rugia pesado, tentando segurar a dianteira. Na curva final, Donohue mergulhou por fora. O 302 da Chevy gritou, subiu de giro e passou. Vitória. Um rugido ecoou nas arquibancadas, e o nome Z28 virou sinônimo de respeito. Mas a vitória teve um preço. E dentro da General Motors, o silêncio começou a pesar. Porque o pequeno 302 estava fazendo algo imperdoável. Ele estava vencendo os grandes blocos da própria Chevrolet. O 396, o 427, símbolos de status, lucros e poder, estavam sendo humilhados por um motor menor. E para os executivos isso era inaceitável. Nos relatórios internos surgia um novo termo. The Z28 Problem. O 302 ameaça as vendas do Corvette. Terminar o programa imediatamente. Memorando interno da GM, 1969. Enquanto o público aplaudia nas pistas, a GM planejava o fim do motor rebelde. Mas os engenheiros não aceitaram tão fácil. Há quem diga que plantas, peças e projetos foram contrabandeados para times independentes. Que o 302 continuou vivo, escondido em garagens, correndo sem autorização, gritando liberdade em cada acelerada. Mas o mistério do 302 vai além da pista. Existe uma história que poucos contam, e que até hoje divide os fãs. Nos bastidores da fábrica de Tonawanda, em Nova York, dizem que um molde de admissão foi emprestado de um carro da Ford. Sim, um GT40 que havia competido em Le Mans. Os engenheiros da Chevrolet teriam estudado o design, invertido o fluxo de ar e criado o coletor que dava ao 302 sua respiração única. Espionagem industrial? Coincidência? Ninguém confirma. Mas os números falam por si. O 302 respirava melhor que qualquer outro V8 da sua categoria. Era uma obra de arte mecânica. E também uma ameaça. A GM tentou esconder. Mas era tarde demais. A fama já tinha escapado pelas ruas, junto com o cheiro de borracha queimada e gasolina pura. Na década de 70, com a crise do petróleo, o 302 foi oficialmente enterrado. Mas os verdadeiros apaixonados sabiam. Ele não tinha morrido. Porque um motor assim não morre. Ele é refeito, recontado, reinventado. Garagens clandestinas começaram a reproduzir o 302. Peças originais eram trocadas de mão em mão como relíquias. E o som, aquele som inconfundível, metálico e nervoso voltou a ecoar. Era o mesmo grito que os engenheiros da Chevrolet tinham ouvido em 1967. O som da rebeldia. Hoje, mais de 50 anos depois, o 302 é uma lenda viva. Um símbolo de resistência, de engenharia ousada, feita por quem acreditava mais na paixão do que no manual. Um motor que nasceu proibido,
mas que nunca foi esquecido. E o mais curioso, mesmo com toda a tecnologia moderna, poucos motores conseguiram reproduzir o mesmo comportamento. Leve, gerador, agressivo e puro, sem truques eletrônicos, sem filtros, sem medo, um motor feito por humanos, para humanos que amam dirigir. Mas há um detalhe que quase ninguém sabe. Alguns dizem que um último lote do 302 foi produzido em segredo anos depois do cancelamento oficial. Poucos motores instalados em protótipos internos e depois sumiram. Ninguém sabe onde estão. Nenhum registro oficial confirma. Mas se você ouvir numa madrugada qualquer, um V8 pequeno rugindo alto demais para ser um 350, talvez, só talvez, você tenha ouvido o fantasma do 302 tonto. O projeto pode ter sido apagado dos arquivos, mas não da memória dos apaixonados, porque o 302 não era só um motor, era um grito, um protesto contra a mesmice, contra o sistema, contra o medo de inovar. E cada vez que um Camaro Z28 é ligado, esse grito volta a ecoar. Mas a história não termina aqui, porque em um canto esquecido da Chevrolet, há rumores de que os desenhos originais ainda existem, guardados, selados, esperando o momento certo para renascer. E se esse dia chegar, o mundo vai ouvir novamente o som do motor proibido. Anos se passaram. O mundo mudou. A Chevrolet mudou. Mas nas sombras, algo permanecia, um som. Um eco metálico teimoso, que insistia em voltar. O som do 302. Depois que a GM decretou o fim do motor, engenheiros e mecânicos que haviam trabalhado no projeto original simplesmente desapareceram. Alguns se aposentaram. Outros foram realocados. Mas há quem diga que durante os anos 70 e 80, partes originais do 302 continuaram sendo produzidas. Secretamente o motivo? Paixão. Pura e simples. Um motor como aquele não morria apenas com uma canetada. E o que nasceu como um ato de rebeldia, virou resistência. Em garagens de Detroit, Califórnia e até do Brasil, começaram a surgir carros com coração trocado. Velhos Camaros. Novas e até Chevrolets ganhavam novamente o pequeno V8 nervoso. Mas havia algo diferente nesses motores. Eles não vinham de fábrica. Vinham de mãos anônimas. Gente que se recusava a deixar o 302 morrer. Você não entende, cara. Esse som é outro. Ele vibra diferente. Donnie Reeves, mecânico de rua. 1978. Enquanto o mundo automotivo mergulhava em catalisadores, emissões e silêncio, os apaixonados mantinham viva uma chama que a própria GM tentou apagar. E foi nesse cenário que surgiram os primeiros boatos. Diziam que um lote, esquecido de blocos originais, havia sido encontrado em um depósito no Michigan. Peças com numeração incompleta, sem registro, mas com a assinatura interna do departamento de performance. Alguns acreditam que esses motores foram vendidos discretamente a colecionadores. Outros juram que foram montados em protótipos experimentais da própria Chevrolet, testados longe dos holofotes. Provas? Nenhuma. Mas o mistério só fez crescer a lenda. Nos arquivos internos da GM, existe uma lacuna. Entre 1973 e 1976, há registros de um V8 Lightweight experimental, sem código, sem nome. Peso reduzido, curso curto, foco em rotação. As medidas, curiosamente próximas de 4 Zewars 3 Hairs polegadas. Coincidência? Difícil acreditar. O fato é que o espírito do 302 nunca deixou a Chevrolet completamente. Ele se infiltrou. No DNA de motores futuros, no LT1 dos anos 90, no LS6 e até nos novos LT2. A filosofia é a mesma: giro livre, fluxo agressivo e resposta instantânea. Mas nenhuma dessas máquinas tem o mesmo caráter, o mesmo grito metálico, que fazia o piloto sentir que o motor ia se partir a qualquer segundo. O 302 era emoção pura. E talvez seja por isso que ele virou mito. Nos anos 2000, a Chevrolet percebeu o que havia perdido. Os fãs não queriam apenas potência, queriam alma, queriam o som, a brutalidade, a sensação crua que o 302 entregava. Foi então que surgiu um movimento dentro da marca. Engenheiros jovens, que cresceram ouvindo histórias do motor proibido, começaram a pedir autorização para estudar os projetos antigos. A GM hesitou, mas cedeu. E em um prédio discreto, no centro técnico de Milford, um grupo batizado informalmente de Project Echo começou a trabalhar. O objetivo? Renascer o 302, mas dessa vez, sem quebrar as regras. Um motor moderno, com alma antiga, pequeno, leve e aspirado, e com uma meta clara: entregar a mesma sensação que o original, sem depender de eletrônicos para emocionar.
O novo bloco foi forjado em alumínio. Curso curto, válvulas agressivas e um som que, bem, os engenheiros dizem que quando o motor girou a 7.200 RPM pela primeira vez, o laboratório inteiro parou. Era o mesmo rugido. O mesmo DNA. O fantasma do 302, renascido em metal e combustível. Mas antes que pudesse ser aprovado, o projeto foi interrompido. Os executivos alegaram custo, emissões e incompatibilidade com o plano estratégico da marca. Os engenheiros, claro, entenderam o recado. O mesmo tipo de recado que Vince Piggins recebeu em 1969. A história parecia se repetir. E dessa vez, a GM não queria outro rebelde. A gente quase trouxe o 302 de volta. Mas parece que ele ainda assusta o pessoal do andar de cima. Engenheiro anônimo da Chevrolet, 2011, mesmo cancelado oficialmente, o Project Echo nunca desapareceu completamente. Partes do projeto foram absorvidas em protótipos de competição. E alguns componentes foram parar em carros especiais, como o Camaro Z28 de 2014 que, ironicamente, homenageava o nome que o 302 ajudou a consagrar. Coincidência ou não, aquele carro tinha algo diferente. Era cru, violento, girador ponto, e quem o dirigiu jura que o som do motor lembrava o de um 302 puro. Aquele timbre metálico, quase histérico, que faz o coração acelerar antes mesmo do ponteiro subir. Hoje, quando alguém fala de downsizing, de motores pequenos e turbinados, os mais velhos sorriem. Porque eles sabem que o verdadeiro downsizing nasceu em 1967, dentro de uma garagem trancada. E não era sobre economia, era sobre desafiar gigantes. O 302 não foi apenas um motor, foi um recado. Um grito mecânico dizendo, nem sempre o maior é o mais forte. E se há uma lição que ele deixou para o futuro, é essa. Enquanto houver alguém disposto a abrir o capô e sonhar, o espírito do 302 vai continuar vivo. Mas ainda há um rumor que não quer morrer. Dizem que no subsolo do Centro Técnico de Milford, ainda existe uma sala trancada, com o nome Ecolab pintado na porta. Lá dentro, coberto por uma lona azul, descansa um motor com o código X302X. Ninguém confirma, ninguém nega. Mas uma coisa é certa, se um dia essa máquina voltar a girar, o mundo vai ouvir novamente o som do proibido.